Hoje é dia 24 de janeiro do ano 2019. É uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É hora que nós celebramos sempre saúde, através dessas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós, médicos, somos formados à luz do raciocínio científico. Em verdade, na nossa cultura ocidental, copiada dos modelos norte-americano e europeu, o nosso aprendizado é sempre voltado para o raciocínio científico. E a ciência é inexorável. Ela só aceita o pensamento científico, a lógica científica e as comprovações científicas. Para a ciência não tem outro raciocínio. É só o que vale o raciocínio científico. Então vejam bem. O tempo todo nós buscamos respostas. Nós somos eternos buscadores de respostas. Esse só é válido o raciocínio científico. É o raciocínio científico que nos tem que dar resposta. E é isso que nós médicos fazemos em busca do diagnóstico, né, da doença. Muitas vezes o paciente nos procura, né, como nós sempre aqui falamos. Nós cuidamos dos transtornos musculoesqueléticos, das doenças de ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações. As doenças do esqueleto, né? Cujo binômio principal é dor e incapacidade física. Né? A maioria dos que nos procuram são doentes crônicos, de evolução de longa data, que vêm arrastando problemas, né, de muito tempo. A maioria que nos procura estão numa rota de piora do quadro clínico. Entende? E essa rota de piora do quadro clínico torna-os, às vezes, dependentes de bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. Essa é a trajetória crescente da incapacidade física, né? Porque a incapacidade física pode começar com perda de equilíbrio, pode começar com fraqueza nas pernas, pode começar com dificuldade para permanecer até na posição ortostática ou em pé. Então, é disso que nós cuidamos. Por isso que somos procurados por esses doentes sofredores crônicos, eternos buscadores de alívio para os seus males. Mas vejam bem, infelizmente, né, a ciência médica não tem grandes respostas para os seus males. Então, tais pacientes que nos procuram são pacientes difíceis, são pacientes desafiadores da competência médica e da ciência médica. Porque eles já conhecem a maioria dos analgésicos, anti-inflamatórios. A maioria já fez fisioterapia, fez hidroginástica, natação. A maioria fez até acupuntura para aliviar dores. Conhece, então, a maioria dos medicamentos, analgésicos, relaxantes. Porque é a busca incessante da melhora dos sintomas. E como não? Da busca da melhora da capacidade física. Né? Então, esse é o grande desafio do nosso dia a dia. Né? Mas vejam bem, tirando doenças raras do esqueleto, como, por exemplo, o nanismo, né? Como, por exemplo, hoje em dia, a poliomielite ou paralisia infantil, ou doenças infecciosas dos ossos, como a osteomielite ou a tuberculose óssea, tumores que podem acometer os ossos,
expansivos, de grande importância na própria coluna vertebral. Muitas vezes um tumor é até benigno na sua natureza anatômica, histológica, mas ele é maligno, porque ele se expande, ele cresce, ele ocupa espaços nobres do canal vertebral, comprimindo a medula ou raízes nervosas. Não é? Então, tirando tais doenças, felizmente muito raras, o grande contingente de sofredores do esqueleto são de doenças adquiridas, né? Ou seja, os grandes fazedores dos seus problemas são eles mesmos. Hoje mesmo atendemos um paciente com 150 quilos de peso. E ele nos disse, né, com grande naturalidade, emagreci 25 quilos, ele disse para mim, porque eu pesava 175. Entenderam? Um outro paciente que nós atendemos ainda hoje também, disse, eu sempre trabalhei em marmoraria, que lida com mármore, pedras, enfim. E desde menino que eu carrego pesos absurdos. E ele esteve na nossa clínica com dores terríveis nos joelhos e as pernas todas tortas, em rota de piora, ou seja, aquelas pernas de cowboy, entende? Então, o problema principal aqui era a deformidade, né? Então, são doentes desafiadores. Há um tempo atrás, muito recentemente, também atendi um paciente jovem que disse, o dia a dia eu carrego saco de cimento. Eu disse, nossa, são 50 quilos, eu falei. Ele falou, não, senhor, eu carrego 2 sacos por vez, são 100 quilos. E tem mais, ele falou, eu subo escadas com isso. Então, vejam bem, na verdade, esses doentes vêm maltratando o seu esqueleto. E o efeito é acumulativo, né? Os maltratos vão se somando, né? E eu uso a expressão que sempre repito aqui, eu digo a eles, vocês estão fazendo as coisas até o dia em que a casa cai. Porque a tua casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Entendeu? Então, às vezes também, os pacientes praticam esportes radicais, como motocross ou esportes de alto impacto, né? Ginásticas de alto impacto, entendeu? Que também são muito agressivas para o seu esqueleto, né? E sem falar também das nossas emoções, do estresse que nós temos, né? Se há um mal presente nesse século, esse mal se chama estresse. O estresse mexe com as nossas emoções. E as emoções são o alimento da nossa alma, né? O que nós comemos é alimento do nosso corpo. Mas nossas emoções são os alimentos de nossa alma, entenderam? Então, o esqueleto também sofre com as péssimas emoções que nos atacam a cada dia, né? Os vícios de postura em crianças e adolescentes, em adultos jovens e mesmo em pessoas de idade mais avançada, muitas vezes tem muito a ver com estresse emocional. O corcunda é um grande exemplo. É o dorso curvo, né? Que vai aumentando a cada dia, roubando a altura do doente, né? Desalinhando o seu esqueleto, dando um processo de deformidade. E, por acaso, isso comprime raízes nervosas e causa muitas dores, né? Em geral, esses doentes crônicos, eles têm 3 fontes de dores. Um são dos músculos e tendões, porque a deformidade do esqueleto altera as relações de inserção de músculos e tendões. E muitas vezes isso é dolorido. Um exemplo bom disso se chama fibromialgia, tá? Então, a fibromialgia são dores músculo-tendinosas
que acomete um esqueleto que está se deformando ou na vigência de fortes emoções negativas que causam muito estresse, né? Então, o corcunda é um grande exemplo, que rouba a nossa altura, né? Mas não é só a nossa altura, ele rouba o nosso bom aspecto, né? A nossa presença, a nossa postura, o nosso equilíbrio. E também ele causa compressões mecânicas, esmagando o espaço dos discos intervertebrais, né? Todos esses desafios são o nosso dia a dia, né? E tem mais. Esses doentes que nos procuram já vêm de outros serviços médicos, né? Então eles já dizem, medicamentos não adianta você me receitar, não funciona. Acupuntura, não adianta, já fiz. Hidroginástica, já fiz. Fisioterapia, fiz dezenas, não funciona. Então vejam vocês o que eu tenho a dizer para você que está me ouvindo e que está se identificando com tais doentes, com tais pacientes que eu estou relatando. Vejam vocês. Toda orquestra, para tocar afinada, precisa de um maestro. Então, uma orquestra é composta de muitos instrumentos, de muitos músicos, mas existe um maestro em cima de um púlpito, de um tablado, que comanda esse espetáculo musical. E a música sai perfeita e afinada. Então veja você, se você me perguntar, fisioterapia é bom? É ótimo. Se você disser, e a acupuntura? Eu disse assim, eu tenho simpatias pela acupuntura, né? Porque ela, em geral, baixa o limiar das dores, embora nem sempre ela é resolutiva. Muitas vezes ela é paliativa. Mas, pelo menos, não se conhece grande contraindicação da acupuntura, né? Se vocês disserem hidroginástica é bom, eu digo é bom. Pilates é ótimo. Hummer, né? Rolfing, RPG, ótimo, entendeu? Completamente indicados para a saúde do nosso esqueleto, do nosso dia a dia. Mas veja bem, é necessário um médico que possa comandar todas possíveis e imagináveis ferramentas de tratamento e até, por que não, de cura desses males, entende? Porque tais males crônicos, meus queridos, eles nunca serão resolvidos com uma única terapia, não. Em nossa clínica, os pacientes recebem múltiplas soluções terapêuticas, conjuntas, ao mesmo tempo, entendeu? Então, fisioterapia, acupuntura, educação postural, alongamento, alinhamento do esqueleto, descompressão das raízes nervosas, correção das possíveis deformidades, né? As deformidades do eixo da coluna se manifestam com perda de equilíbrio. E o que acontece quando o paciente começa a perder o equilíbrio? Ele pode ter quedas frequentes, com consequências mais ou menos graves. E o que acontece também? Ele fica inseguro na marcha. Ele fica inseguro para subir uma escada, para atravessar uma rua. Entenderam? Então, eles começam a se apoiar primeiro numa bengala. Então, a bengala é um terceiro apoio. Tem as duas pernas e uma bengala. É um tripé, né? Mas, às vezes, são necessários duas muletas. Aí são 4 apoios. 2 pés e 2 muletas. Às vezes, tem bengalas de 4 patas, né? Entende? Para dar uma estabilidade melhor. E também tem os andadores, né, que dão mais equilíbrio. Aí são 6 apoios. 4 apoios do andador e 2 pernas. E, finalmente, na fase mais crítica de uma incapacidade física, o paciente é jogado a uma cadeira de rodas. Quando não, há um decúbito dorsal ventral, né? Ele é condenado a ficar numa cama
com as consequências adversas que isso acontece, como escaras, como insuficiência renal, como pneumonia, insuficiência respiratória, enfim. Então, esses doentes crônicos de incapacidade física, de transtorno músculo-esquelético, eles são um verdadeiro desafio. E eu me sinto como um maestro que fico coordenando vários tipos de terapias, entende? Adequadas para cada caso, entende? O doente me procura, ele quer uma resposta. Ele me procura, ele ainda nutre um fio de esperança na própria ciência médica, entendeu? Mas eles são, fatalmente, eles caem para a medicina alternativa, né? Nós temos várias terapias possíveis e imagináveis. Na nossa cultura ocidental, o que é válido é ciência médica, né? Se há uma doença, se há um doente, a presença médica é obrigatória. A ciência médica é soberana, entende? Mas a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. Então, existem terapias alternativas, né? E assim surgiram muitas terapias alternativas. Mas a ciência é cruel com o que é alternativo. Ela não aceita. Ela combate veementemente. Vocês pensam que a acupuntura chegou e disse, estou aqui, e a ciência falou amém? Não. A acupuntura foi veementemente combatida pela ciência médica, até que foi aceita. Eu, graças ao bom Deus, pude cursar talvez a melhor escola de medicina desse país, que é a Escola Paulista de Medicina, né? E lá na Escola Paulista de Medicina, no meu tempo de acadêmico, era proibido falar de acupuntura. Hoje, a Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas. A própria homeopatia, para falar alguma coisa até mais antiga que a acupuntura, talvez, né? Ela se impôs, né? Mas há muitos cientistas e muitos médicos que consideram a homeopatia um placebo. Ou seja, é uma ilusão de terapia que às vezes funciona com a cabeça do doente acreditando naquela terapia. Isso é o que se chama um placebo, né? Então, vejam vocês, existe também uma medicina chamada, nós professamos uma medicina chamada ocidental, alopática, tradicional, ortodoxa. Mas existe uma medicina chinesa, né? Na nossa medicina alopática, você é corpo físico e pensamento. Ponto. Se você tem um transtorno físico, tem uma inteira medicina a seu dispor com todas as especialidades, desde que você possa comprar essa ciência médica, né? E se você tem um transtorno mental, a ciência médica te oferece uma especialidade chamada psiquiatria, às vezes psicologia e às vezes neurociência. Ponto. É isso. Mas para a medicina oriental, você é energia também. Você é corpo físico, pensamento e energia. Aí ela te oferece uma medicina que eu chamo vibracional, a medicina das energias, né? Assim, a medicina oriental tenta tratar com infusões, fitoterapia, né? Princípios terapêuticos vegetais. E também acupuntura, como não? A acupuntura nasceu da medicina chinesa, da medicina oriental. Entenderam? Mas todas as respostas ninguém tem. Nem a ciência médica ocidental, nem a ciência médica oriental. Tem todas as respostas que os doentes querem ouvir? Tem todas as soluções para todos os males e todas as doenças? Ainda não. Pode ser que um dia tenham, mas ainda eles não têm. Daí surgem as medicinas alternativas. Um exemplo que eu diria é a própria hipnose. A hipnose,
ela não é aceita ainda como uma ferramenta terapêutica, científica, entendeu? Mas a hipnose está num limiar, está em cima do muro, como se fala, entendeu? Então, às vezes, se usa até hipnose como tratamento, como placebo, ou como terapia mesmo, para diminuir dores, né? Enfim, daí surgem muitas alternâncias. Eu diria também, por que tem tantas religiões? Tem dezenas delas. Por quê? Porque nenhuma delas explica quem é Deus, né? E a medicina é assim, por não atender às necessidades de todos os doentes, por não poder dar uma resposta que o paciente quer ouvir, que é um prognóstico positivo do seu mal, no sentido de melhora ou de cura, surgem as outras medicinas alternativas, a própria acupuntura que surgiu, a homeopatia, os florais de Bach, a fitoterapia. Hoje em dia, nas farmácias, existem muitos fitoterápicos, que são os medicamentos de natureza vegetal, né? Onde se busca, nos princípios vegetais, poderes curativos, né? Não esqueçam que o nosso próprio corpo também tem mecanismos de tratamento e curativo, e mecanismo de amenizar dores, mecanismos de promover melhor o nosso sono, por exemplo. Entende? Mecanismos anti-inflamatórios, entende? Analgésicos. Nosso próprio corpo tem poderes terapêuticos nesse sentido, entende? Então, vejam vocês, é necessário um estudo de um paciente e todos os possíveis e imagináveis tratamentos que ele possa obter para a melhora dos seus males. Por conta disso, né, existe também uma terapia chamada cura pelo poder da mente. A mente, ela é, num sentido muito amplo, ela não é sinônimo de pensamento, embora a ciência médica usa como sinônimo. Não, a mente é uma coisa muito ampla e, seguramente, ela é extracerebral. O pensamento tem tudo para ser cerebral, mas a mente é extracerebral, entendeu? Então, a mente é muito poderosa. Nós somos donos dessa mente, entende? Nós temos o poder de usar nossa mente no sentido positivo, entende? A mente pode causar graça, por exemplo, saúde, mas a tua mente pode, lamentavelmente, causar desgraças, por exemplo, doenças. E as doenças causadas pela mente são doenças psicossomáticas. E para você ter uma cura mental, obrigatoriamente, a doença tem que ser psicossomática, ou seja, ela ter sido criada pela tua própria mente. Então, se a tua mente criou uma doença, ela tem o mesmo poder de reverter essa doença para a situação de saúde, de cura. Então, a cura mental é uma ferramenta muito poderosa também, entende? E nós utilizamos frequentemente em nossa clínica o poder da mente, não como única terapia, não, como uma terapia acessória de grande importância e de grande poder, E tem mais, sem grandes contraindicações, entenderam? Bom, também existe o poder religioso, né, das pessoas que tentam se curar pela fé religiosa. Não podemos ignorar isso. Isso existe também, entende? Enfim, tem inúmeras terapias. Isso tudo nossos pacientes nos contam, nos relatam, entende? Por isso, entendemos de tudo isso, entende? Mas, vejam bem, o nosso tempo aqui terminou. E a nossa jornada de hoje assim também terminou. Recebi hoje a reclamação de um doente meu. Explicou, por favor, doutor, fale claramente o número do seu telefone.
foi difícil encontrar você. Então, assim, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, no bairro do Pacaembu. Avenida Pacaembu, número 1024, ou seja, 1024. O telefone da minha clínica, senhor Irineu, que me chamou minha atenção, e a todos os meus pacientes que me ouvem, o telefone da minha clínica é o código 11 3661 4243. Código do 11, São Paulo, 3661 4243. Muito obrigado por toda essa atenção que vocês dispensaram a essa jornada. Espero que sejam muito felizes, mas isso é possível com muita saúde. Até a próxima!